Olá, boa noite. O meu nome é André Santo, sou diretor da Fitness Experts. Seja bem-vindo ao segundo episódio do Fitness Business Podcast Ask the Experts. Se já assististe ao primeiro episódio, já sabes que aquilo que vamos trazer até ti é uma entrevista, sempre com convidados de renome, e que pretende trazer-te a ti, gestor, empreendedor, atual ou futuro, novos insights e uma nova visão sobre o mercado e sobre, obviamente, a história pessoal e profissional destes nomes que trazemos. No primeiro episódio falámos com Bruno Baliza, e foi incrível a conversa que tivemos. Para quem acabou de chegar, identifique-se, diga quem é e de onde vem, se não se importar de partilhar. Sejam todos bem-vindos, o número está a crescer. E para quem não esteve no primeiro episódio, eu volto a repetir: a nossa intenção é trazer-te a ti, gestor ou futuro gestor e empreendedor, novos e frescos insights sobre o mercado do fitness. Queremos ajudar-te na tua jornada, trazer-te mais informações e, por que não, partilhar também a história destas personalidades de respeito e de referência no mercado do fitness, para que possas também te inspirar e mudar o rumo do teu negócio para melhor, obviamente, transformando e deixando-te mais perto das tuas metas. Quem ainda não disse nada, pode deixar no chat os seus comentários. Aproveito para dizer que na página do podcast nós temos um questionário que foi, aliás, um diagnóstico que foi preenchido por vários gestores e que ajudou alguns deles, e foi esse o feedback que recebemos, a ter uma visão um bocadinho mais acertada do seu negócio, nomeadamente dentro de algumas áreas estratégicas que a Fitness Experts trabalha e defende no seu acompanhamento a clubes. Para quem está a chegar, boa noite. Digam-nos de onde vêm, se não se importarem de partilhar o vosso nome. Lembrem-se que durante esta emissão vamos estar a responder a algumas das vossas questões, por isso, por favor, tornem esta emissão interativa, dinâmica, como gostamos que seja. Foi assim da primeira vez e é isso que queremos repetir todas as últimas segundas-feiras de cada mês. Okay? Então, começámos em janeiro com Bruno Baliza. Hoje vamos ter um convidado muito especial, Bernardo Novo. Ele é CEO da marca SC Fitness, que está atrás das insígnias, se calhar mais conhecidas para muitos de vocês, como Solinka ou Element, que é uma marca, marcas já completamente em processo de expansão, e vamos querer saber mais sobre essas marcas também hoje. Então, quem ainda não chegou, nós esperamos mais uns minutos. Quem já chegou, façam o favor de se identificar, dizer boa noite. Já vejo aqui algumas marcas conhecidas, que bom ver-vos desse lado. Para quem não esteve no primeiro episódio, vai ser ótimo acompanhar não só o insight do nosso convidado, mas poder fazer parte desta caminhada e desta conversa. Por isso, não se acanhem, façam as vossas questões. Será difícil dar tempo a todos vocês, mas é isso que vamos tentar fazer, responder às vossas questões, estar por perto. Volto a relembrar, e está em rodapé, que podem preencher um diagnóstico ao vosso negócio de fitness e ficar a saber melhor quais as áreas que precisam eventualmente de melhoria ou quais as áreas que vocês eventualmente já dominam. E a consultoria é um bocadinho isso, é ver uma visão externa, fria e fresca sobre o vosso negócio. As perguntas foram criadas para analisar 5 fatores estratégicos de crescimento. Quem é que está por aí? Eu estou aqui a dizer boa noite a todos. PP, o Nuno, Diamantino, boa noite. O Luís, Point Fit de Estremoz, mesmo ali no Alentejo. É ótimo estarmos a chegar a outras regiões. Bem-vindos todos. Daqui a muito poucos minutos eu já vou dar entrada ao Bernardo. Para quem já está, enquanto está, pode, por exemplo, seguir já as páginas da Fitness Experts. Podem ir ao Instagram, se ainda não seguem, ver os conteúdos que vamos colocando. Vamos sempre colocando vários conteúdos sobre vendas, gestão, recursos humanos. Acredito que sejam úteis para vocês.
Então, bem-vindos. Este é o segundo episódio do Fitness Business Podcast Ask the Experts. É aqui que vamos falar com algumas personalidades marcantes do mercado e perceber quais os seus insights sobre áreas impactantes no vosso dia-a-dia enquanto gestores, como as vendas, a gestão de recursos humanos, mas também perceber qual a visão destas personalidades em relação às tendências de mercado, o que é que elas veem que esteja a acontecer e que poderá acontecer, e isso, obviamente, é uma mais-valia muito poderosa para quem está no mercado e tem que tomar decisões e tem que, obviamente, antever não só as oportunidades que podem estar ao virar da esquina, mas também tentar eliminar os ângulos mortos e antecipar alguns dos riscos que podem estar também a ameaçar o vosso negócio. Para mim é um prazer estar aqui e deixem-me também, agora que estamos quase com a audiência completa, dizer-vos que eu sou apenas a cara que está na linha da frente, mas eu quero dar um bem-aja a todos os meus colegas, não só da Fitness Experts, mas do Grupo Academy, que estão nos bastidores e que nos permitem chegar a todos vocês, todos os clubes também que já confiaram ou continuam a confiar em nós e que estão à beira de confiar em nós, dizer-vos que estamos cá para dar o nosso melhor em prol do vosso negócio, não só eu, mas toda a equipa. Então, um bem-aja à equipa Academy e à equipa da Fitness Experts. Sem mais demoras, e para quem chegou agora, boa noite, para quem vem e para quem nos está a assistir de todos os lados no país, eu vou dar entrada dentro de segundos ao Bernardo. Bernardo é uma personagem incontornável já do mercado. Para quem nunca teve a oportunidade de privar ou de ouvir, acho que vai ficar agradavelmente surpreendido. É uma pessoa que tem, acho que, muito para nos transmitir. Eu vou dar-lhe agora entrada e adicioná-lo aqui ao meu lado. Boa noite, Bernardo. Boa noite, André. Bem-vindo ao segundo episódio do nosso podcast. Obrigado por teres aceito o convite. Eu sei que tens uma agenda sempre muito cheia. Para nós é um privilégio e para mim em específico é um privilégio poder contar com a tua presença e com os teus insights, que acredito que sejam impactantes para a nossa audiência. Olha, eu de início, pronto, tu és CEO de um grupo enorme que defende insígnias que estão por todo o país. És talvez o líder da marca que, se não é a que mais cresce, das que mais cresce no mercado do fitness em Portugal, mas eu gostava de que tu te apresentasses para além da marca que defendes e que toda a gente conhece. Quem é o Bernardo? Quem é o Bernardo Novo? Quem é que está aqui hoje a falar connosco? Antes de mais, muito obrigado pelo convite e muito obrigado a todos que vão sacrificar um bocadinho do seu tempo pessoal para estarem aqui connosco durante a próxima hora. Eu sou gestor, sou licenciado em Economia pela Faculdade de Economia do Porto e estou de passagem pelo setor de fitness há 13 anos. Eu comecei a minha carreira a vender detergentes, shampoos, vendi bilhetes de futebol, vendi quartos de hotel, vendi imobiliário, isto durante 12 anos. E, portanto, metade da minha carreira já no setor do fitness. Acho que é um setor que tem imensas oportunidades. Eu entrei em 2012, depois de toda a convulsão do período da Troika, da subida do IVA, da entrada das primeiras propostas de valor low cost e, portanto, uma altura de grande transformação. Acabei por passar como a generalidade do mercado pela pandemia entre 2020 e 2022. E aqui no meio, aquilo que fomos identificando é que, de facto, o setor está dentro de uma macro tendência de wealth, de health and well-being. Ainda é um setor longe da maturidade que vemos noutras indústrias. E, portanto, isto também nos ajuda a crescer a nós enquanto gestores. E vou ficando nesta passagem, quando sentir que já não consigo acrescentar valor, ou então, quando me sentir parar de crescer, provavelmente reequaciono a minha carreira, mas neste momento nós temos um compromisso muito grande, estamos numa fase fantástica também da empresa, e um compromisso muito grande para nos próximos anos continuarmos a fazer crescer o negócio, a trazermos novos conceitos, a irmos para novas geografias e, portanto, pensarmos aqui um bocadinho como é que conseguimos ajudar o país, e é uma discussão que temos tido e que eu acho que é muito interessante, ajudar o país a viver melhor. Olha, obrigado.
de facto, eu sei que és uma pessoa muito envolvida dentro da plataforma da Portugal Ativo, muitas das vezes até porta-voz da própria plataforma. Tu, nesta resposta, deste deste um bocadinho a conhecer da tua pessoa, mas depois acabaste a falar justamente das marcas e do processo de expansão que elas estão, neste momento, ainda está em ebulição. Fala-nos um bocadinho mais sobre a expansão dessas marcas, nomeadamente, se calhar, as mais conhecidas, Solinka, o Element, e diz-nos, ou tenta elucidar-nos, qual é que é o USP, a Unique Selling Proposition, o que é que vos distingue dos demais, como é que tu vês essa expansão e onde é que tu crees que esteja essa centelha de diferença em relação a outras marcas que também estão em expansão? Eu aí, se calhar, começava. Nós na SC Fitness, a questão da escala é uma questão muito importante. E o número de clubes que temos sob gestão é muito importante. Mas antes disso, um dos indicadores-chave que nós temos quase na qualidade do nosso crescimento é a performance da nossa base de clubes. Nós podemos crescer porque vamos adicionando clubes à base, mas começamos a sofrer até com aberturas de concorrentes, começamos a sofrer nos clubes que historicamente já geríamos. Isso não é saudável no médio prazo e, portanto, um dos pontos que nós avaliamos de forma recorrente é a performance das unidades com mais tempo e que perceber se também aí conseguimos crescer. Nós, no caso da Solinka Classic, geríamos 21 clubes na altura no início da pandemia, no 2019. E esses 21 clubes, hoje, portanto, exatamente a mesma base de clubes que tínhamos na altura, hoje têm mais 20 mil sócios ativos do que tinham no final de 2019. Portanto, nós temos hoje metade do nosso portfólio acima dos 4 mil sócios ativos por clube. Temos o Solinka Dragão, que é um caso absolutamente excepcional, com 7.500 sócios ativos, e estamos a falar de um mercado com muito mais concorrência, incluindo, em alguns casos, concorrência interna, em que nós abrimos unidades de diferentes marcas em zonas de influência de outras unidades que já geríamos. Ao mesmo tempo que fomos capazes de crescer volume nos clubes existentes, a nossa mensalidade média subiu 11%. E, portanto, esta conjugação de crescimento de volume e crescimento de valor unitário, nós temos aumentado preços todos os anos desde 2022 e vamos continuar a fazer. Temos tentado modernizar infraestruturas e adequar aquilo que é a nossa oferta às novas tendências de mercado, mas é muito, muito importante nós continuarmos a olhar para a nossa base de clubes e termos a certeza que continuamos, aos olhos do consumidor, a ser uma proposta de valor interessante. E isto é válido sobretudo para a Solinka Classic, que é a nossa marca histórica. Nós abrimos o primeiro clube em 1995. Estamos a falar de muitos destes clubes que têm crescido sustentadamente. O exemplo que dei de Solinka Dragão tem 7.500 sócios. É um clube com mais de 20 anos. E, portanto, estamos a falar já de unidades consolidadas e que, teoricamente, estariam num estágio de maturidade que tornaria mais difícil que pudessem crescer. Felizmente, temos encontrado fórmulas. Eu diria que no caso, e quando falas dos USPs, no caso da Solinka Classic, tem muito a ver com o facto de termos tornado affordable uma proposta de valor que inclui todos os serviços e, portanto, não tivemos que cortar serviços para, do ponto de vista do cliente, sobretudo com a nossa associação ao Cartão Continente, conseguimos ter propostas de valor que, de facto, atraem muitos clientes e nos permitem fazer muitas vendas, ao mesmo tempo que mantemos elevados padrões de retenção. E, no caso do Element, eu diria que é o facto de termos aqui uma verdadeira marca low cost no mercado português. Nós falamos de low cost já desde 2011, mas na realidade o que nós tínhamos era este segmento de premium low cost, se quisermos, portanto, que andará hoje se calhar mais próximo dos 30 euros do que abaixo dos 20 euros. E na realidade nós, com a marca Element, aquilo que quisemos trazer foi uma proposta de valor em torno dos 15 euros para a utilização integral, apenas ginásio, portanto muito direcionada para um determinado tipo de treino, para um determinado perfil de clientes mais novos, mas que tem tido muito sucesso. Nós abrimos os primeiros clubes no final de 2020, em plena pandemia, e neste momento gerimos 29 clubes em Portugal e já abrimos 4 clubes no estrangeiro. Portanto, eu diria que, desse ponto de vista do USPs, o caso da Solinka é muito particular. É um conceito que encontramos apenas explicado num país, na Bélgica, com a Gyms também com ligação a uma cadeia de retalho alimentar. Não é muito frequente vermos este tipo de associação e depois toda a dinâmica promocional que isso nos permite. No caso do Element, estamos a falar de um conceito também não muito disseminado na Europa, mas, por exemplo, a cadeia com mais ginásios no mundo, Planet Fitness,
líder do mercado nos Estados Unidos. É um conceito muito, muito parecido, entrou agora em Espanha, vai entrar em Portugal. Portanto, este segmento do verdadeiro low cost, claramente abaixo dos 20 euros, é um segmento que vai ganhar tração e que será, do ponto de vista de crescimento, um dos setores dominantes nos próximos anos. Olha, eu estava-te a ouvir com muita atenção e vou tentar fazer aqui um resumo do que tu acabaste de transmitir. Então, em relação aos desafios que sentes hoje em dia, um deles é manter as unidades que têm mais tempo também a crescer e a agregar valor. Têm tido uma política de subida de preços gradual e que obviamente ajuda a que a marca continue o seu processo de expansão e tenha saúde. E depois falaste aqui de dois conceitos e dois tipos de negócio, dois posicionamentos no mercado claramente distintos. Um, o Solinka Classic, que procura posicionar-se. Tu evitaste a palavra e eu também vou tentar evitá-la, mas vou ter que a referir, ou seja, não no setor premium, mas no setor de um setor completo, mas affordable, ou seja, de acesso a todos os serviços, Não mas que ainda somos assim tenham um claramente preço acessível. Diz? não somos claramente premium. É um segmento em que não Pronto. competimos. Ok, certo, ou seja, não estão de certeza também posicionados no mid-market, porque têm muitos serviços associados, têm de certeza, e isso foi isso que tu quiseste frisar, ou seja, acesso a muitos serviços, mas a um preço bastante acessível para quem apresenta tantos serviços, e depois uma outra marca que é claramente low cost. E isso vai levar-me à minha próxima pergunta, que é, dentro dessas duas apostas, que são obviamente claramente distintas, qual é que achas que terá? Tu já deste algumas indicações, mas gostava que isso ficasse claro lá para casa. Qual é que achas que será a aposta com mais futuro e porquê? Eu diria que ambas, ou seja, nós não estamos a fazer crescer um dos segmentos à custa do outro, até aquilo que vimos da nossa análise de clientes. Temos uma base de clientes grande, nós vamos fechar fevereiro próximos dos 180 mil clientes, e portanto já nos permite ter aqui uma leitura com um espectro nacional nas duas marcas. Nós temos 36 Solinka e temos 29 Element. Isto permite-nos ter uma leitura, diria eu, bastante afinada de quem é o nosso cliente. O Solinka tem um cliente mais velho, procura aulas de grupo, já com alguns segmentos etários que começam a entrar na procura de saúde, e portanto não como consequência da prática de exercício físico, mas com produtos mais customizados. Nós, por exemplo, já há vários anos que temos em conjugação com o Centro Hospitalar Gaia Espinho, um produto direcionado para sobreviventes de cancro de mama, focado em tudo o que é o acompanhamento, quer pré-intervenção cirúrgica, quer pós-intervenção cirúrgica, quer recuperação. E, portanto, este tipo de cliente podemos encontrá-lo na Solinka. Claramente no Element, aquilo que encontramos é Gen Z e alguns millennials ainda, que estão a ficar cada vez mais velhos. Nós continuamos a olhar para os millennials como eternamente jovens, mas como todos nós também envelhecem, mas muito focados em clientes abaixo dos 30 anos, e portanto um perfil muito específico, a entrarem no mercado cada vez mais jovens. E portanto eu diria que do ponto de vista de volume é normal que o Element possa crescer, e até do ponto de vista de mancha geográfica, assumir uma mancha mais nacional do que a Solinka. A Solinka muito concentrada nos centros urbanos de Lisboa e do Porto, com muito mais clientes por unidade, e do ponto de vista de valor, com um volume de faturação que para nós nunca vai deixar de ser aqui o motor do grupo. Olha, eu vou pegar nessa ideia de expansão e dessa mancha geográfica que tu referiste. Eu associo e corrijo-me, por favor, se eu estiver enganado. Eu associo muito esta progressão do mercado do fitness um bocadinho àquilo que aconteceu no retalho. E curiosamente, a SA Fitness está ligada também a uma marca de distribuição alimentar e com uma associação clara ao cartão Continente e com as vantagens que isso traz ao cliente final. E o que tem acontecido no setor do retalho é as unidades têm ficado um bocadinho mais pequenas, comparativamente com aquilo que existiam há 20, 30 anos, e têm entrado nos bairros das pessoas, têm substituído a típica mercearia, que eu acho que se calhar os mais jovens hoje já não sabem bem o que é, porque já só fazem compras já não digo grandes superfícies, mas pelo menos médias superfícies,
é também essa política de expansão, ou seja, essa mancha geográfica que tu falaste. Queres entrar também já nos bairros das pessoas, ir para localidades tipicamente menos urbanas, ocupar espaços que tipicamente eram de marcas standalone. Essa faz parte, é essa política de expansão que vocês veem a acontecer? Sim, sim, claramente, e aí por várias, cabe-se aqui de um bocadinho de tempo, por várias razões. A primeira tem a ver com a proposta de valor. Ou seja, quando nós conseguimos vender um produto que entendemos que tem só ginásio, mas de qualidade, abaixo dos 15 euros por mês, obviamente que há um conjunto de localizações para as quais tipicamente nós não olhamos com o Solinka Clássico. Tipicamente as marcas que existiam de espectro nacional no mercado português não olhavam e para precisamos olhar. Para nós, a linha de Sintra é um mercado super relevante para a marca Element. A margem sul é um mercado muito relevante para a marca Element. Mas também, como temos uma marca muito enxuta do ponto de vista de custos, conseguimos ir para centros urbanos de menor dimensão, porque o nosso break-even é mais rápido e conseguimos ter rentabilidade relevante com menos sócios. E aquilo que estamos a fazer, eu volto a dizer, eu acredito muito na escala. Há um conjunto significativo de investimentos que só através da escala e com o número mínimo de unidades é que conseguimos diluir. Estamos a falar, por exemplo, de investimentos em marketing, estamos a falar de investimentos em tecnologia, estamos a falar de investimentos em processos, até mesmo na formação das nossas pessoas. A Solinka, por exemplo, comunica em televisão desde 2013. Nós tínhamos 10 ginásios quando começamos a comunicar em televisão e hoje investimos mais ou menos o mesmo valor, apesar de gerirmos 36. Aquilo que nós conseguimos fazer foi uma diluição muito grande de custos por muito mais unidades. Termos um anúncio em televisão impacta o mesmo número de pessoas e custa-me o mesmo, tenha um mercado potencial muito maior se o meu espectro de clubes Claro. for diferente. Da mesma forma, quando olhamos para a marca Element, que é uma marca muito assente em tecnologia, o esforço que conseguimos fazer com os primeiros 2 clubes é diferente do esforço que fazemos hoje com 29. E, portanto, nós estamos numa via muito grande de crescimento. Nós abrimos 19 clubes o ano passado, já abrimos 5 clubes este ano, nas primeiras 5, 6 semanas do ano. Esperamos acabar este ano acima das 30 aberturas e temos conjugado este caminho com aberturas orgânicas, abrindo espaços novos de raiz e construindo novos ginásios e com a incorporação de unidades que já existiam no mercado. Nós estamos, em 2024, ficamos com algumas unidades que pertenciam a marcas com espectro mais alargado, ficamos com 6 categorias, ficamos com 2 clubes que tinham funcionado como Homes Place historicamente, ficamos com vários clubes independentes, entrando em cidades com uma dimensão diferente daquelas em que tipicamente estamos. Por exemplo, entramos em Viseu, entramos em Oliveira das Meias, entramos em Castelo Branco. Portanto, é um bocadinho esta flexibilidade que o portfólio agora nos dá de tentarmos explorar clubes históricos com um potencial brutal, como o antigo Calorias Linda Alvelha, o antigo Sol Play, e depois conseguimos ficar com unidades mais pequenas, em cidades mais pequenas, mas que fazem todo o sentido no portfólio, e nós acreditamos que nos conseguimos constituir como líderes dessas localidades. Continuamos muito ativos no mercado, continuamos a falar com muitos empresários, como tu dizias, mais destas unidades standalone. O nosso objetivo último é termos 120 clubes em Portugal, portanto, estamos sensivelmente a meio do processo e com muito espaço para continuar a incorporar unidades que já estejam a funcionar no mercado e certamente também para abrirmos unidades reis. Boa. Epá, ótimo, obrigado pela radiografia que traçaste, esse processo de expansão. E isso deixa-me também aqui com curiosidade em saber outra coisa, que é essa política de expansão é porque acreditam que o mercado do fitness assim o está a pedir, ou tu achas que vocês estão a ser pioneiros e que podem marcar a tendência do mercado do fitness nacional para os próximos anos? Ou seja, vocês estão a ir a reboque de alguma tendência europeia, mundial, foram inspirados por outras marcas lá fora, ou é algo que a SC Fitness acredita que em Portugal irá acontecer mais cedo ou mais tarde e vocês querem também ser os pioneiros e depois trazer atrás ou não outro tipo de marcas que pensem eventualmente numa política semelhante? Como é que tu vês isto? Vocês estão a ser pioneiros ou já é algo que viste lá fora e que acreditas que funcionará também cá? Nós começamos, quando temos ao mercado português, os nossos níveis de penetração são níveis relativamente baixos. E depois, quando começamos a desagregar essa penetração
sobretudo por faixas etárias, conseguimos identificar claramente oportunidades e também fomos desenhando as nossas marcas exatamente para se poderem constituir como as melhores soluções para esse mercado com procura ainda não satisfeita. Obviamente que ganhamos aqui clientes também de concorrência. Eu ouvi atentamente a excelente entrevista ao Bruno Baliza e há um dos pontos que ele falou quando estavam a discutir a dinâmica comercial, as alterações comerciais, porque ele passou nos últimos anos. E isso é óbvio. Nós, enquanto gestores, podemos ter uma ideia muito clara de um caminho para seguir, mas estamos muito condicionados pela nossa gestora acionista e pelo contexto da nossa gestora acionista. Eu acho que nós tomamos boas decisões na altura da pandemia, mas também tivemos sorte. Eu acho que a sorte, nós muitas vezes tendemos a desvalorizar o papel da sorte e a sobrevalorizar o nosso papel. A sorte tem aqui uma importância para ter sorte, mas a sorte tem uma importância grande. Nós, na altura da pandemia, obviamente que ficamos todos naqueles primeiros dias depois de 13 de março de 2020 sem saber o que fazer, mas quando começamos a deixar sentar a poeira e a assentar ideias, a nossa maior preocupação na SC Fitness, para além da proteção das nossas pessoas, nós tivemos que recorrer ao layoff, mas uma das coisas que fizemos foi tentar evitar despedimentos, por um lado, e por outro lado, compensar, se te lembras, o pagamento do layoff não era um pagamento a 100%, portanto nós tentamos e conseguimos compensar esse diferencial a todas as nossas pessoas, mas a segunda preocupação foi o que é que fazemos no dia em que pudermos voltar a operar. E olhamos para o nosso portfólio, foi a altura em que testamos a marca Element. Mas do lado da Salinca, tomamos a decisão de quando acabou aquela variante Omicron no primeiro trimestre de 2022, sobre investir em comunicação, sobre investir em dinâmica comercial. Nós aquilo que sabíamos era que o mercado tinha perdido entre 30% a 40% do seu volume e não eram pessoas que tinham desistido de treinar, eram simplesmente pessoas que conjunturalmente tinham cancelado as suas inscrições. E, portanto, nada nos dizia que essas pessoas tivessem que regressar ao mercado pela mesma porta por onde tinham saído. Portanto, nós fizemos esse esforço. Por exemplo, e voltando à conversa com o Bruno, coincidiu com a alteração comercial e com o facto do Fitness Hut, na altura, ter deixado de ter força comercial. Acho que beneficiamos muito nesse momento. Mas o desenho da estratégia é um desenho claramente de incremento da penetração. A penetração no último ano deve ter subido mais ou menos um ponto percentual em Portugal. Estamos a falar mais de 100 mil pessoas no mercado. Ainda estamos longe da média europeia. Nós achamos que poderemos nos próximos anos ter mais 300 ou 400 mil pessoas a treinar em Portugal. E o grande objetivo da SC Fitness é apanhar uma fatia grande desse mercado novo. Obviamente que estas dinâmicas, há momentos de consolidação em que o mercado provavelmente não vai ter procura para toda a oferta que está a ser criada, e aí, para onde apanharmos os novos, também vamos ter que apanhar algum mercado da nossa concorrência mais direta para podermos continuar a crescer. Mas, portanto, para responder à tua pergunta, eu acho que esta mega tendência de entrada de novas pessoas no mercado é algo para que faz sentido termos metros quadrados disponíveis com qualidade de instalações, de equipamentos e de pessoas para termos uma nova vaga de crescimento que eu acho que vai ser prolongada no tempo, novos conceitos, mais players internacionais a entrarem, mais players a virem para Portugal. Temos que ter escala para os tais investimentos que vão ser necessários fazer para termos bom produto e para conseguirmos atrair e reter clientes. Boa. Olha, eu vou aproveitar, nós estamos, não é bem a meio, mas estamos quase aqui no equador da conversa e vou aproveitar aqui para fazer, primeiro agradecer-te e o facto de teres falado aqui e teres revelado essa humildade, que eu acho que não é assim tão comum, de falar da sorte como um fator que existe e que às vezes marca principalmente as fases de incerteza e as fases em que não sabemos, em que está tudo como foi na pandemia, em que estava tudo meio incerto, não é? Ninguém sabia bem para onde é que preveriam as coisas. Queria deixar aqui uma palavra primeiro ao nosso parceiro que apoia este podcast, ainda não falei dele, e no primeiro episódio fiquei a culpar-me a mim de não ter falado nele. A Geometry, que é parceiro do nosso podcast,
e está a dar-nos um apoio muito importante. Visitem-nos e visitem a Geometric, conheçam as soluções que eles têm, não se vão arrepender. Queria também aproveitar para dizer a toda a gente que nos está a ouvir com muita atenção que podem passar na página da Fitness Experts e do podcast. Temos um diagnóstico que poderão preencher, é de muito fácil preenchimento e em 3 minutos poderão perceber como é que está o estado do vosso negócio e perceber também se eventualmente o vosso negócio precisa de melhorar numa ou noutra área específica. Estejam connosco e estejam por aí. Olha, agora, Bernardo, para continuar aqui, tu falaste aqui de alguma coisa que me despertou muita atenção, que é, tu falaste em novas tendências de mercado, e de facto existe no mercado do fitness atualmente, há aqui tendências quase que incontornáveis. Se por um lado a tecnologia, a gamificação, temos, por exemplo, o exemplo do Balt, que é já um exemplo de internacionalização e que nasceu aqui connosco, mas temos, por exemplo, também depois uma vertente clássica, nomeadamente no Pilates, o Pilates de equipamentos, que estão a ganhar alguma expressão. Como é que a SC Fitness olha para estas novas entradas no mercado, veem como concorrência, pensam atuar também dentro destas vertentes? Como é que tu vês estas novas entradas e tendências no mercado? Eu gostava isso aqui com a segunda pergunta do Hugo Ferreira nos comentários. Nós hoje, nós estamos muito formatados e é um vício de raciocínio para trabalharmos em escala. Ou seja, nós queremos ter modelos de negócio mais ou menos prototipados e depois que possam ganhar uma atração grande com um número grande de unidades. E, portanto, sim, sentimos claramente, e aqui podemos estar a falar, como disseste, o projeto do Mauro é um projeto super interessante e que eu acho que vai escalar e que tem potencial grande até fora de Portugal, servindo aqui um bocadinho de Portugal como incubador, mas claramente o grande potencial é mercado internacional. Tudo aquilo que vemos, por exemplo, o Homes Place, que lançou um conjunto de marcas também que já tinha no mercado internacional, dentro desta lógica mais de boutique e de nicho. Tudo o que vemos no pós-pandemia dos estúdios de PT, em diversas formas, mas a multiplicarem-se e oferecerem um tipo de serviço que estava dentro dos ginásios e que saiu claramente dos ginásios e neste momento corre em pista própria. Do nosso lado, obviamente acompanhamos isso com atenção. Não achamos que hoje seja aquilo que sabemos fazer. E, portanto, aqui também temos, não é só uma questão de escala, é uma questão de percebermos que podemos ter vantagens competitivas em alguns segmentos. Se quisermos fazer tudo, vai haver quem faça melhor do que nós. Nós vamos estar a desfocar-nos daquilo em que achamos que conseguimos entregar uma boa proposta de valor ao cliente e rentabilidade ao acionista, e corremos o risco de não fazer bem nem aquilo que fazemos hoje, nem aquilo que outros fazem bem e em que se especializaram. Portanto, para mim, claramente, muito, muito potencial para um determinado tipo de empreendedor ou para um determinado tipo de empresário. Neste momento não é algo em que nos estamos a ficar. Vamos acompanhando, obviamente, podemos estar a par destas tendências de mercado, mas não achamos que somos os melhores a fazê-lo e, portanto, vamos focar naquilo em que achamos que temos vantagens competitivas. Boa. Olha, eu falei aqui de duas tendências, uma mais virada para a parte tecnológica, a outra que falava, por exemplo, do Pilates, mas o Hugo frisou também, é incontornável no mercado hoje em dia a abertura de estúdios, de boutiques, estúdios que também já começam, e aqui nós na Experts vamos tendo muito conhecimento disso, porque alguns também são nossos clientes ou querem montar estúdios e procuram-nos para perceber qual é o modelo de negócio, e já mesmo dentro destas boutiques ou estúdios há também posicionamentos diferentes. Há estúdios e boutiques a procurarem um segmento já mais premium, mais distinto, outros que procuram democratizar o acesso a um personal trainer ou um acompanhamento um bocadinho mais próximo. Tu vês que isso possa ter impacto no mercado ou achas que é algo passageiro? Como é que tu vês que isso possa impactar o mercado? Eu não sei se era isto que eu queria dizer, mas... O impacto maior que nós sentimos
tem a ver até com a disponibilidade de recursos humanos, ou seja, aquilo que nós sentimos na altura ou no pós-pandemia, foram duas grandes tendências. A primeira, menos instrutores, o número absoluto de instrutores, independentemente do local onde trabalham, caiu. E depois, como muitos instrutores se tornaram empreendedores e montaram os seus próprios negócios, os instrutores disponíveis para as marcas baixaram ainda mais. E, portanto, eu diria que para nós esse é claramente o impacto maior que sentimos. Do ponto de vista de negócio do corpo, como te disse, nós, a nossa base de clientes e a marca que tínhamos pré-pandemia era a Salinga Classic, crescemos 20 mil sócios ativos e estávamos em máximos históricos em 2019. Portanto, aí não sentimos impacto do ponto de vista de volume de negócios. Conseguimos lançar uma marca nova que já tem 29 clubes. Nós tínhamos cerca de 100 mil sócios no total na altura em que encerramos as operações no pré-Covid. Hoje temos 180 mil sócios. Portanto, achamos que desse ponto de vista, os dois modelos com que estamos a operar são modelos que têm tido uma resposta muito boa por parte do mercado. Sentimos isso sim, do ponto de vista de disponibilidade de profissionais, e isso limita-nos, por exemplo, na nossa capacidade de termos personal trainers que peguem neste volume de clientes e consigam fazer crescer o nosso proveito médio através da venda de outro tipo de serviços que não apenas a mensalidade. Portanto, eu diria que essa, no nosso caso e naquilo que sentimos no dia-a-dia, é claramente o impacto que temos por estas novas formas de treino e, sobretudo, este caminho do autoemprego e da desintermediação. Aí sentimos claramente impacto. Olha, é engraçado tu teres falado em recursos humanos, porque já foi um dos pontos que eu fiz questão de tocar com o Bruno, porque acho que é incontornável no mercado hoje em dia. Nós também, que estamos pelo país todo e nas ilhas, é dos maiores dramas, digo eu, de um gestor hoje em dia, encontrar novos recursos que eles considerem ser de qualidade e que acrescentem valor. E este ano, 2024, que passou, também em colaboração com a Portugal Ativa, a Fitness Expert esteve a partilhar uma formação sobre o Balance Scorecard, que é uma ferramenta de gestão, e onde na base estão as pessoas, na base do Balance Scorecard, aqui de uma forma um bocadinho resumida. E uma das coisas que queria saber era a tua visão sobre, para alguém que está no topo da pirâmide, como tu estás, há algum cargo ou colaborador do qual tu não prescindes, que aches que para o sucesso de uma unidade ou de uma operação seja imprescindível? Isso, nas organizações temos sempre funções especiais, mas eu se calhar falaria de forma mais genérica para... Nós somos mais de 1000 com um contrato de trabalho, e, portanto, estar a nomear uma função específica, julgo que, do ponto de vista, não, é mais difícil. Agora, aquilo que eu diria é que nós temos uma organização hoje substancialmente diferente em escala da que tínhamos em 2012. Nós, com 10 clubes, a estrutura central era uma estrutura muito próxima das operações, conseguíamos ir regularmente aos clubes, gerindo 65 unidades em Portugal, mais 4 unidades na Checa, isso é absolutamente impossível. E, portanto, eu diria que com aquilo que ainda queremos fazer do ponto de vista de crescimento, o grande desafio que temos é a nossa capacidade para gerar líderes formais e informais, porque ser líder não é necessariamente ter determinado cargo. É a minha capacidade, a minha forma de estar na organização, a minha capacidade de transformar ideias em movimentos e em ação. E, portanto, nós aí aquilo que estamos muito focados, e estamos agora aqui com um projeto interno, também para ajudarmos a organização a crescer desse ponto de vista, é procurarmos 3 grandes eixos, e aqui é transversal à organização. Nós podemos encontrar isto num recepcionista, como podemos encontrar num instrutor, num club manager, lideranças intermédias. Nós temos de ter pessoas capazes de alcançar resultados de forma consistente, ainda que os contextos possam ser contextos desafiantes. Temos que cultivar uma lógica de inovação e de encontrar novas formas de criar valor. Algo que nós dizíamos e que fizemos, nós estávamos confortáveis com o Salinga Classic, mas quando lançamos a marca Element, a lógica era, se alguém tiver que ser disruptivo no mercado português, ainda que possa prejudicar os players que se encontram no mercado, incluindo a Salinga Classic, quer ser eu. Ou seja, não quero é que a disrupção venha de fora e eu ser impactado, como por exemplo aconteceu à Salinga, com o lançamento das primeiras marcas com posicionamento mais baixo em 2011, para a qual a Salinga não estava preparada.
e depois que cada um consiga compreender o propósito e o todo da empresa e evitarmos trabalhar em silos. Eu não quero que ninguém tenha a sua função em sentido estrito bem feita, ignorando aquilo que acontece à sua volta. E, portanto, se nós conseguirmos promover estes 3 tipos de características transversalmente na organização, vamos encontrar os tais líderes, onde quer que eles se encontrem em termos de funções, e conseguir continuar a crescer e ter estas lideranças. Como não quero comentar só a questão do Hugo, vou comentar uma outra provocação que está acima. Nós temos que ter capacidade de falar sobre tudo. Aquilo que as organizações têm que perceber é que há momentos para debatermos e há momentos para estabilizarmos o que são as prioridades e depois há momentos de execução. E quando fechamos o capítulo da discussão e entramos no capítulo da execução, deixamos de ter opiniões pessoais. Existe apenas uma, que é a opinião da empresa. E, portanto, de vez em quando, temos dificuldade de dar este salto e eu, honestamente, acredito em lideranças participadas, mas em lideranças com líderes e não em autogestão. Boa. Olha, eu vou só aqui resumir o que tu disseste. Tu falaste em 3 eixos e para que fique claro lá em casa, os 3 eixos são resultados e consistência nos resultados, a inovação, que se prende com, muitas das vezes, fazer o mesmo, mas diferente e melhor, e o terceiro eixo, o propósito, ou seja, o propósito estar muito ligado à marca chapéu e as pessoas não trabalharem nem viverem como ilhas, mas sim como presentes, como fazendo parte desta organização maior. Foi isso que tu quiseste dizer, é só para Eu deixar claro lá adicionava em casa? só um pequeno aspecto, quando falamos de Uhum. inovação, é mesmo essa capacidade de sermos nós a destruirmos aquilo que fazíamos. Ou seja, nós ao longo destes 13 anos, aquilo que temos claro é que o que nos trouxe até à liderança do mercado imediatamente a seguir à pandemia não é o que nos vai permitir ser uma empresa internacional com escala europeia nos próximos 4 ou 5 anos. E, portanto, não podemos, temos de ser capazes de nos pôr em causa e não podemos continuar a pensar que as estratégias, embora tenham tido bons resultados, mas as estratégias que implementamos num determinado contexto, com determinados objetivos, são as estratégias que vão funcionar ad eterno, sob pena de só descobrirmos quando os resultados começam a não aparecer e aí já é mais difícil alterarmos por necessidade do que por estratégia. Olha, eu vou aproveitar que estamos aqui a dar voz quase a todas as questões. O Luís acabou de fazer uma questão para ti, na tua opinião e no SC Fitness. ehm, Quais são os pilares de responsabilidade atuais de um club manager? Eu a seguir gostava de avançar, mas para encerrarmos aqui esta parte do cargo e da importância dos cargos e dos RH, como é que tu vês esta questão do Luís? Eu diria que a minha experiência, como disse, eu estou de passagem no mercado do fitness, só conheço a SC Fitness, vou conhecendo as marcas ou os clubes independentes que adquirimos nos últimos anos e a conclusão a que chego é que nós temos algumas particularidades que são difíceis de replicar. Ou seja, aquilo que nós queremos de um club manager não é aquilo que eu transversalmente vejo em termos de mercado num club manager. Os club managers têm um espectro de atuação muito alargado. Nós não temos, historicamente, uma árvore abaixo do club manager, de diretor comercial, de termos alguém quase como fitness manager, portanto, tem ajuda da equipa, mas o club manager concentra muitas destas responsabilidades. E, portanto, se eu quiser saltar por cima daquilo que são as particularidades da SC Fitness, mais uma vez que digo, não é uma questão, é uma maneira diferente de atuar, nem melhor nem pior Sim. do que o resto do mercado, mas o pilar fundamental de um club manager é conseguir gerir a sua equipa e ter a equipa alinhada, mais uma vez, sem criar silos. A lógica, por vezes encontramos quase nós aqui no nosso microcosmos e eles, o resto da organização, lá fora, é termos alguém que percebe o caminho que a empresa está a fazer e para onde é que a empresa quer ir, mas depois é capaz de alinhar toda a sua equipa, de transmitir este sentimento de propósito e de a ir acompanhando no dia a dia e levando pelo caminho que a organização quer. Boa. Olha, pronto, falámos aqui um bocadinho de RHs. Tu há bocadinho tinhas referido que a marca Element tinha uma ligação com a tecnologia
com muita afinidade à tecnologia. E vivemos tempos que eu acho que, para alguns mais assustadores, para outros de grande esperança, para outros só de grande utilidade, principalmente com a entrada da inteligência artificial nas nossas vidas, no nosso dia a dia, nas nossas tarefas. Um, Diz-me uma coisa, com esta entrada da tecnologia em força, um, alguma vez a tecnologia vai poder substituir o Bernardo Novo nas funções que tem na SC Fitness? Se eu não conseguir acrescentar valor, acho que sim. Cabe-me a mim tentar andar um bocadinho à frente da tecnologia para ir sendo necessário. Mas eu O que é diria que que tu vês, o que é que tu vês como distinto em estar à frente da tecnologia? O que é que tu achas que serão as características ou os skills que terás que ter, ou que teremos todos que ter à mão ou presentes para estarmos sempre um passo à frente? eu se calhar começava, antes de dar esse passo à frente, um passo atrás. Nós temos duas marcas muito diferentes. A marca Salink é uma marca que tem forte presença de recursos humanos. Não é uma marca para que nós olhemos numa ótica de como é que eu posso utilizar a tecnologia para substituir recursos humanos e, no limite, ser Uhum. mais eficiente, ter custos mais baixos. Olhamos para a tecnologia como é que eu posso amplificar o raio de ação das minhas pessoas e dar-lhes ferramentas para elas trabalharem melhor. Por exemplo, é normal um instrutor de sala na Salinca estar a trabalhar com um tablet, uma tecnologia proprietária nossa, de uma empresa que já fizemos spin-off, a Inov Fitness, e o tablet diz-lhe dos clientes que temos a treinar em sala, quem são os clientes com quem ele deve falar, porque já não vem há muito tempo, não tem plano de treino atualizado, o que quer que seja. Portanto, não é tecnologia em vez da pessoa, é tecnologia a aditivar a pessoa. A mesma coisa, por exemplo, de forma mais transversal no mercado, um comercial que usa um CRM, ou a digitalização do processo de inscrição, que para nós não é venda online, nós não fazemos venda online massificada na Salinca, mas é o facto de podermos digitalizar o processo relativamente ao processo em papel que tínhamos historicamente e que nos permite ser mais eficientes. E, portanto, deste ponto de vista, a lógica será sempre esta e o caminho será este de como é que eu consigo utilizar tecnologia para fazer de forma mais eficiente e para ajudar as minhas pessoas a serem mais eficientes naquilo que têm que fazer. O Element não. O Element nasce exatamente de olharmos para o mercado e percebermos que há um target que está disponível e até quase que pede não ter interações humanas. Esta geração Z está muito habituada a trabalhar com os seus telemóveis e, portanto, nós criamos um produto, e sim, com uma estrutura de custos completamente diferente, baseada em tecnologia, em que eles não têm ninguém, eles podem entrar e sair do clube sem falarem com ninguém e fazerem o seu treino em condições absolutamente independentes. E, portanto, como eu dizia inicialmente, quando falamos das duas marcas, é o potencial das duas. É percebermos que estamos a falar para pessoas diferentes, e estando a falar para pessoas diferentes, temos que lhes oferecer caminhos diferentes para estarem no mercado. A tecnologia é um meio, em ambos os casos, e, portanto, temos que perceber qual é o papel, não é uma questão de preto e branco, de dizer, então, se nós no Element começamos a utilizar a tecnologia como âncora, na Solinka também vamos fazer, o caminho não é esse, e é quase um vício de raciocínio que nós tentamos evitar internamente, que é quem toca nas duas marcas, não contagiar aquilo que pensa e as conclusões a que chegamos numa para a outra. Voltando àquilo que tinhas perguntado, eu acho que do nosso ponto de vista, tudo o que requeira interação humana, no sentido de nós somos pessoas sociais, a interação humana é aquilo que nos pode permitir continuar à frente das máquinas. Se aquilo em que nós somos fortes são ações puramente repetitivas e mecanizadas, eu acho que vamos ter problemas num futuro não muito longínquo. Olha, é engraçado tu teres falado nisso, e é engraçado seres tu, porque essa é uma tecla que nós na consultoria batemos muitas vezes com pessoas que vamos conhecendo, que é importante mesmo o gestor conhecer a identidade que tem, a identidade da sua marca, a identidade e a sua proposta de valor e como é que a defende e como é que a torna única. Talvez por aí uma das minhas primeiras questões para ti também ter sido qual o SP da SA Fitness em relação às restantes marcas em expansão, porque eu também acho, isto só para dar aqui também um bocadinho a nossa visão, também acho mesmo que há espaço para tudo, haverá espaço para conceitos em que a tecnologia, eu não diria substitui, mas torna, se calhar,
repetitiva a presença do ser humano, porque as pessoas não vão estar a querer, não querem, não precisam e não estão à procura dessa tecnologia. Haverá outros conceitos em que, obviamente, a presença humana será imprescindível. Tudo depende da proposta que criamos. Olha, eu gostava de fazer uma pergunta que também fiz ao Bruno, porque gostei de por onde nos levou e como não tenho ideia de que possa ser para ti, vou fazer também para ti, que é qual é que é o episódio na tua carreira, e quando digo na tua carreira, não tem que ser ligado ao fitness, porque acho que temos muito a aprender com áreas adjacentes ou não, ou muito diferentes. Qual é o episódio mais marcante da tua carreira profissional ou episódio pessoal e que tu achas por bem partilhar e que possa trazer aqui uma lição a quem nos está a ouvir? Eu aí tenho, acho que o mais marcante é relativamente pouco diferente. Embora tenha feito muitas coisas diferentes na minha carreira, mas para mim o momento mais marcante da minha carreira é o dia 13 de março de 2020, quando nós estávamos numa trajetória fantástica de crescimento, e de um dia para o outro tivemos que fechar todas as instalações e começamos a pôr em causa se aquilo que tínhamos feito nos 7 anos ou 8 anos anteriores tinha acabado nesse dia. E portanto foi um momento muito, muito difícil. E eu sou gestor por conta de outrem. Quando penso nos nossos colegas que são empreendedores e que, portanto, para além deste sentimento de frustração, tinham o seu património pessoal em circunstâncias muito imprevisíveis nessa altura, eu acho que foi claramente o momento mais marcante. Nós trabalhamos muito nas semanas a seguir. Então, provavelmente, aquelas primeiras semanas de confinamento, as semanas em que eu trabalhei mais na minha vida. Não consegui dar o salto para estar no sofá a ver Netflix, porque nós tínhamos ao mesmo tempo que fazer alguma coisa no curto prazo, mas sobretudo começámos a investir tempo, como eu comentei há pouco, para pensar no day after e como é que eu transformo isto que me aconteceu depois do choque emocional numa oportunidade. Felizmente, a organização reagiu muito bem. Nós temos muita gente a trabalhar muitas horas. Conseguimos desenhar conceitos novos, conseguimos criar mecanismos que nos permitiram, em conceitos mais estabilizados, voltar a crescer. Conseguimos olhar para o mercado e ter capacidade de perceber que era um momento em que tínhamos possibilidade de assumir a liderança do mercado. Nós, em dezembro de 2019, a SC Fitness tinha menos 25 mil sócios ativos de poder do mercado, quando 2 meses antes de fecharmos os clubes. Neste momento temos mais de 50 mil sócios a mais do que o segundo operador. E, portanto, eu acho que isto foi partirmos de um momento extremamente difícil, mas termos essa capacidade de, depois do tal baque emocional, pensarmos como é que transformamos isto num novo Olha, ciclo de crescimento e aceleramos face ao mercado. isso deixa-me com uma questão. Em momentos de mais prosperidade ou mais dificuldade, qual é que é o KPI, para quem não está acostumado à nomenclatura, o Key Performance Indicator ou a métrica para a qual tu não passas sem olhar, que tu tens que ver todos os dias ou constantemente ou estar a par. Isto para quem está lá em casa, obviamente tu estás, e nós temos essa noção, para se calhar para um gestor de uma marca standalone ou mais pequena, tu estarás a ver um bigger picture diferente, mas qual é que é o KPI que para ti não passas sem analisar? Eu nisso sou um tipo bastante básico. Eu vejo vendas por ginásio todos os dias. E, Ok. portanto, todo o resto, ou seja, nós não temos um modelo assente só nas vendas. Para nós a retenção é super importante, mas isso precisamos de um ciclo, não é algo de monitorização diária. Precisamos de um ciclo um bocadinho mais abrangente. Com o número de clubes que gerimos hoje, olhamos para uma série de métricas cada vez mais relacionadas com o free cash flow, com o retorno do capital que temos emprego. E agora só voltando à primeira pergunta do Hugo, quando eu falava de payback, isto tem muito a ver com o nosso modelo de crescimento. Nós crescemos com muito pouco investimento por unidade, portanto, tipicamente uma unidade Solinka ou uma unidade Element, quando abre com 100, 150, 200 mil euros de investimento SC Fitness. Aquilo que temos são parceiros externos que investem em real estate e que depois ficam com contratos de arrendamento longos em cima dessas unidades. Por força disso, temos paybacks curtos, mas esta questão de olharmos para o retorno de capital de emprego é algo cada vez mais está no nosso ADN. Agora, na lógica diária, são as vendas de dia. Por clube,
e percebermos se conseguimos fazer targets ou Ainda não, bem que foste portanto, tu a um dizer. indicador de saúde do negócio. Assumindo que tenho Ainda o bem que resto foste controlado. tu a dizer, ainda bem que foste tu a dizer e não fui eu. Olha, boa. Sim, as vendas, quer nós queiramos, quer não, é o motor. E se o motor não está a funcionar, até podemos ir ao relenti a uma velocidade boa, mas se o motor não está a funcionar, nunca vamos conseguir acelerar. Boa. Olha, tu falaste aí de uma questão de expansão e do investimento em expansão a nível de dinheiro. Eu não sei se esta questão está a quem nos está a ouvir, mas saltou-me de imediato a mim, que foi até os desafios de recrutamento. Como é que vocês contornam desafios de recrutamento para quem abre tantas unidades e de forma tão constante, já há mais de 12 meses, constantemente a crescer? Como é que vocês vencem esse constrangimento? Quando eu te disse que perdemos muito tempo na altura da pandemia a pensar em novos conceitos, o Element, para além de estar desenhado para um determinado tipo de consumidor que identificamos, também está desenhado para um determinado tipo de realidade de mercado. Ou seja, nós, no caso do Element, temos 100 horas de recursos humanos por semana. E, portanto, a necessidade de recursos humanos que temos é completamente diferente daquela que Para temos quantos metros quadrados, em média? entre os 900 e os 1200 metros quadrados. Nós temos uma pessoa dentro do clube que é um técnico de exercício físico, mas que não faz apenas funções técnicas de exercício físico. Portanto, nós não temos club manager, não temos recepção, não temos comerciais, temos uma pessoa dentro do clube. E isso também Ok. é este desenho para uma realidade que nós começamos a antever quando na pandemia começamos a ver este fenómeno do autoemprego e da desintermediação por parte dos instrutores, foi, se eu quero continuar a crescer a determinada escala, a primeira coisa que tenho que fazer é ter um modelo que seja independente desta necessidade de recursos humanos. No caso da Salinca, continuamos, como eu disse, muito focados nas nossas pessoas. Estamos muito focados naquilo que é, mas isso desde 2012, em formarmos dentro de casa as nossas pessoas. Nós temos um modelo de promoção interna, que é um modelo forte. A generalidade das lideranças intermédias que temos hoje são pessoas que começaram connosco na operação. Obviamente, que como eu também já tinha dito, é mais difícil hoje recrutar do que era há um par de anos, mas até por isso, quando fazemos estas aquisições, não trazemos apenas o ativo imobiliário e a carteira de clientes, trazemos também equipas que nos permitem acelerar face a situações em que temos que arrancar de raiz sem equipas estabilizadas. Portanto, o desafio existe, o desafio é um desafio que limita, não é o único, mas limita a velocidade a conseguirmos crescer. Mas eu acho que conseguimos, identificando esse desafio, a encontrar aqui mecanismos que nos protegem um bocadinho e que nos permitem crescer a uma velocidade condicionada por ele, mas não limitada por ele. É engraçado. Eu vou arredondar aqui valores, mas são 29 unidades Element, então vamos pensar aqui em 30 unidades, 30 mil metros quadrados, porque será mais ou menos 1000 por cada uma, 60 pessoas. E isto acho que explica um bocadinho o modelo do Element, assim, de forma muito resumida. 30 São mil metros mais, deixa-me quadrados, só corrigir só de forma rápida, são mais, é o equivalente a 60 pessoas, são mais de 60 pessoas por uma razão só. Tipicamente, os instrutores connosco no Element trabalham a part-time e, ok. portanto, mais instrutores nominalmente para esse número de horas. Ok, mas vá, 30 pessoas em tempo inteiro podem corresponder a mais colaboradores. Boa. Eu tenho muitas vezes, Olha, deixa-me só dar muitas vezes com colegas nossos no quadro da Portugal Ativo, do ponto de vista pessoal, falamos muitas vezes uns com os outros e havia muita gente que se perguntava como é que nós conseguimos ganhar dinheiro a 2,99€ por semana. As 14 unidades Element que nós tínhamos aberto a 31 de dezembro de 2023, portanto fizeram o ano passado, o ano completo, têm de orçamento para este ano uma margem EBITDA média de 40%. Portanto, aqui a questão é, do ponto de vista de execução e do ponto de vista daquilo que é o desenho de produto e de controle de custos, nós temos de ser mesmo muito rigorosos claro. e ganhar escala. Olha, obrigado. Nós estamos a entrar mesmo na reta final, estamos quase numa hora de episódio. Eu já deixei algumas coisas para trás que gostava de ter perguntado, mas tenho aqui duas questões às quais eu não vou poder fugir. Uma ainda é minha, a outra é do último convidado. Eu vou começar pela minha para depois podermos seguir para a questão que o Bruno te deixou. A minha é esta, tipo,
onde é que está o limite do Bernardo? Onde é que tu te vês no futuro? Eu sei que tens, às vezes é difícil responder esta questão quando estamos a meio de uma aventura tão impactante, mas como é que tu vês o teu percurso? O que é que te falta ainda a atingir? Fala-nos um bocadinho sobre isso. A mim, neste momento, falta-me fazer o mês de fevereiro. E, portanto, nós aqui. 4 dias, 4 dias. Eu acho que aqui a questão fundamental, obviamente, que aquilo que é o nosso background e o trajeto que estamos fazendo, nos vai dando até ferramentas para lidar com novos desafios. Mas a questão é sentirmos necessidade de provar tudo todos os dias. E não entrarmos numa lógica de como eu já fiz, eu já não tenho que mostrar. Não tenho que mostrar toda a nossa equipe. Para crescer ao ritmo que queremos crescer, temos de ser capazes de mostrar todos os dias. E por isso é que eu digo, agora mostrar é fechar fevereiro e as coisas correram bem em janeiro. Portanto, agora fazermos fevereiro, abrirmos os próximos clubes na Chequia. Tem corrido francamente bem. Nós, no mês de janeiro, fizemos qualquer coisa como, com 4 clubes, uma média de 800 vendas por clube na Chequia. E estamos a falar de um mercado em que estamos há 3 meses e um mercado que não conhecíamos. Temos uma equipa expatriada lá, excepcional, mas vai ser um projeto para chegarmos a 50 clubes e sermos líderes de mercado. Vai ser um processo duro. Queremos entrar em mais países e, portanto, hoje nós temos um plano estratégico alinhado com o nosso acionista para os próximos 3, 4 anos. Neste momento, o foco de toda a gente é cumprirmos esse plano estratégico e passarmos os 100 clubes em Portugal, estabilizarmos como líderes de mercado na Chequia e tentarmos até 2028 estar em mais 1 ou 2 países. E, portanto, se conseguirmos isso, acho que ficamos todos muito satisfeitos com aquilo que estamos a ser capazes de entregar. Boa, é engraçado tu teres falado sempre no coletivo e não só em nome individual. Olha, vou só antes de passar à pergunta do Bruno, juntar aqui mais um bocadinho de tempero, que é se tivesses apenas e só 2 alternativas, uma delas era eliminar um concorrente ou trazer uma pessoa ou um concorrente novo para o mercado, tu escolherias qual? Dominar um concorrente. Essa é Ok. fácil. Eu gostei da visão do Bruno, que também foi muito honesto a dizer: Sim, epá, sim, eu sim. adorava ser o único player no Claro, mercado, era espetacular. claro. Nós Mas, não mas somos há, muito há, há bons, mas malta que obviamente defende que. pensando. Sim. Não, isso não. Ou seja, eu acho que nós conseguimos, se quisermos fazer novos conceitos, conseguimos já esses novos conceitos, obviamente, que aí, sem ser hipócrita, era ter uma fatia maior de mercado disponível para mim. Claramente. Ótimo. Pronto, então, passando à pergunta do Bruno. O Bruno perguntou, não foi bem como é que está a correr na Chequia, que isso tu já acabaste de responder, ou qual o objetivo na Chequia. Foi mais porquê a Chequia ou porquê o mercado de leste. E dando esta visão assim um bocadinho mais estratégica, porque eu acredito que decisões de uma grande empresa vossa podem inspirar decisões também, às vezes num ecossistema um bocadinho mais pequeno. Explica-nos então, responde aí à pergunta do Bruno, porquê a Chequia, porquê o mercado leste? Antes de responder à pergunta dele, só um comentário sobre, que depois vai enquadrar a nossa decisão, mas sobre algo que ele disse e que tem a ver com quando falavam sobre o Fitness Park, ele dizia que existe uma oferta grande no mercado, mas que os conceitos caem ou melhor, que as marcas caem em conceitos similares, que são conceitos replicados e não inovados. Eu acho que aí, por aquilo que eu já expliquei, e eu conheço bem o conceito de Fitness Park, quer em França, quer em Espanha, claramente a disrupção dos últimos anos, e que eu acho que se vai manter nos próximos anos, em termos de escala, no mercado de fitness em Portugal, é a entrada do Wellness. É o produto mais diferente que nós temos do ponto de vista de uma criação claramente de um novo segmento de mercado. Não é apenas uma declinação dentro do mesmo segmento, ajustarmos um bocadinho a proposta de valor. E é exatamente por termos sentido que tínhamos criado algo que não é único no mundo, nem descobrimos a roda. Nós passamos muito tempo, vamos daqui a 2 semanas para os Estados Unidos, para a convenção agora da Health and Fitness Association, a antiga ERSA, e passamos muito tempo a ver o que é que se faz lá fora. Portanto, aqui não há questão do gênio da lâmpada e de homens providenciais que inventaram nada. Agora, vimos um conceito que achamos que com algumas adaptações se enquadrava bem no mercado português. E depois de o termos estudado no mercado português, até porque temos muito claro este objetivo dos 100, 110, 120 ginásios, mas achamos que o vamos cumprir nos próximos 3 anos.
E, portanto, como queremos, e somos uma long living company, queremos ter futuro a seguir a isso, tivemos que pensar, ok, este ciclo crescente em Portugal vai se esgotar, não quer dizer que depois não abramos 2 ou 3 clubes por ano, mas não vamos abrir com certeza entre 15 e 20, porque o mercado aí sim provavelmente não vai suportar tantos metros quadrados. Vamos olhar lá para fora. Nós começamos um processo com a Deloitte Alemanha. Eles fazem já há muitos anos o estudo para a Europa Active anual, o barómetro de fitness europeu. Dissemos que queríamos ficar na Europa, pegamos o mapa da Europa ainda antes da invasão da Ucrânia pela Rússia. Dissemos aqui algum conjunto de países com risco político: Rússia, Bielorrússia, Ucrânia, Turquia. Nestes não vamos estar. Há um conjunto de países em que a taxa de penetração já é alta e, portanto, o potencial do mercado crescer é mais baixo, por exemplo, a Escandinávia. Há um conjunto de países com líderes de mercado claros, os países em que o Basic Fit está, o McFit na Alemanha, e, portanto, esses também vamos retirar, os low cost no UK vamos tirar, e, portanto, foi quase desselecionar países, e nos que sobraram, começamos a cruzar métricas de fitness e métricas de não fitness. Começar a perceber se são países confiáveis do ponto de vista da forma como a lei é aplicada, se são países estáveis do ponto de vista cambial, os que não estão no euro, países com baixas taxas de desemprego, portanto, todos esses fatores não fitness, e depois no fitness, são países, que segmentos é que têm um líder claro ou não, os players internacionais já estão lá ou não, e portanto isso permitiu-nos voltar a encolher a nossa lista. No final, acabamos por ir para a Chequia, que estava numa lista com mais 2 países, é um país com 10 milhões de habitantes como Portugal, não tem low cost, true low cost, como nós chamamos ao segmento, não tem um campeão local que seja um líder forte, como por exemplo será a EC Fitness em Portugal, e tem uma taxa de IVA de 10%. E, portanto, quando há decisões de negócio, isto também ajuda a desempatar nessas decisões. Boa. Olha, Bernardo, resta agora seres tu a deixar uma questão para o próximo convidado, que é o Pedro Simão. Pedro Simão encabeça o projeto do Grupo Balance, com insígnias como o Factory, o Balance, o FT30, o Viva Fit. Tens alguma questão para ele? Deixa-nos, por favor, uma questão para ele para o próximo episódio. Sim. Antes de mais, o Pedro tem feito um trabalho extraordinário num segmento muito específico, é este sobretudo ancorado no franchising. Nós, por exemplo, tentamos criar uma proposta de valor para esse modelo e não tivemos sucesso. Voltamos àquela questão de termos que perceber aquilo que sabemos fazer e aquilo em que há quem faça melhor que nós. Não sei se falhamos pelo modelo, pelo timing de entrada, mas claramente não fomos capazes de competir nesse segmento. E para além daquilo que é o negócio realmente dito, ele está a agregar uma equipa com profissionais, alguns dos quais eu conheço bem e tenho grande respeito, o Duarte Cabral, o Amâncio. Portanto, acho que o projeto é um projeto muito interessante. A minha pergunta, agora eu também estou a fazer este caminho internacional, embora num modelo diferente, nós não temos sócios locais e temos a operação direta como temos em Portugal, mas neste modelo de franchising, em que a confiança é crítica, e eu admito que o Pedro, sendo alguém com muitos anos do mercado em Portugal, e com facilidade em criar esta proximidade, estas relações pessoais, tem um determinado contexto em Portugal, quando ele pensa no médio prazo, na necessidade de manter esta confiança entre os franchisados e ele, e pensa no espectro e até nas diferenças culturais dos países onde está, como é que ele vê estas barreiras da distância física, da cultura, numa lógica mais de longo prazo e de maior escala. Ok. Fica o desafio lançado para o Pedro. Será dia 31 de março, a última segunda-feira do mês de março. Bernardo, olha, eu antes de mais e antes das pessoas saírem lá de casa, queria agradecer, obviamente, a presença de todos os que tiveram do início ao fim, todos aqueles que foram entrando e porventura saindo, todos aqueles que deixaram questões. E deixar um convite, claro, primeiro agradecer-te a ti também teres aceito o convite. Epá, esta conversa super aberta, acho que foi incrível tirarmos aqui, foi quase como uma visão raio-x do grupo SC Fitness, as vossas intenções, da vossa presença no mercado e também da parte da internacionalização, por isso, muito obrigado por isso e obrigado a toda a gente que assistiu, porque de certeza que não seria a mesma coisa sem ter o público do outro lado.
Não sei se tens algumas palavras para terminar. E agradecer o convite novamente e agradecer a todos que disponibilizaram esta mais de uma hora para estar aqui connosco. Muito obrigado a todos. Verdade. Bem, resta-me encerrar, tendo a última palavra a todos, dizendo que têm mesmo que passar na página da Fitness Experts, preencher o vosso diagnóstico de negócio. É uma boa forma de perceberem se estão no caminho certo ou não para se tornarem a próxima SC Fitness e fazerem aqui comichão ao Bernardo nos seus planos de expansão. Se quiserem mais informações, obviamente entrem em contacto. Uma palavra final para a Geometric, que é o nosso parceiro em todo o cenário deste podcast, e em meu nome um agradecimento muito especial à equipa do Grupo Academy que está nos bastidores e me ajudam a dar a cara de forma tão fácil neste evento. Muito obrigado a todos. Fiquem por aí, Bernardo. Vamos falando com certeza mais vezes, vamos nos encontrando de certeza em eventos por aí, e espero encontrar-te de, já no próximo evento, se calhar no Congresso da Portugal Ativo. Vamos ter que já falar, vamos ter a oportunidade de estar juntos. Obrigado mais uma vez, boa noite a todos. 31 de março, não percam, é às 9h30 e será o terceiro episódio com Pedro Simão, do grupo Balance. Fiquem por aí. Obrigado.